E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo certinho? Dando seguimento às nossas aulinhas de interpretação textual, hoje a gente vai trabalhar com questões referentes ao nosso último conteúdo, que foi exatamente a linguagem verbal e não verbal. Então hoje, na realidade, a gente vai trabalhar basicamente com a interpretação daquelas imagens, daqueles textos, né, que na verdade tem uma linguagem verbal, não verbal, linguagem mista. Lembrando, só para a gente dar uma recapitulada, né, que tudo isso vai ser em torno da palavra. É importante a gente pensar que a linguagem verbal e não verbal, ela vai estar relacionada diretamente com a palavra, né? Se nós temos a palavra, seja ela escrita, seja ela falada, nós teremos uma linguagem verbal, né? O verbo é representado pela palavra nesse caso. Quando nós falamos da linguagem não verbal, a gente está falando basicamente daquela linguagem que associa a alguma comunicação que não seja através de palavras, né? Então nós podemos trabalhar com música, nós podemos trabalhar com gestos, com figuras, com imagens, enfim. Mas quando a gente fala basicamente da prova do Enem, né? A nossa prova do Enem, como ainda não temos a possibilidade de estar trabalhando com vídeos, de estar trabalhando com música, o Enem Digital está chegando aí para poder mudar um pouco essa perspectiva, né? Da gente poder trabalhar sim com outros elementos de linguagem não verbal que não apenas a imagem. Porque na grande maioria das vezes, a nossa prova do Enem, a linguagem não verbal, ela vai estar associada diretamente a uma imagem, e a imagem não é a única forma de linguagem não verbal que nós temos. Então eu trouxe aqui para vocês uma questãozinha do Enem do ano de 2019. Uma questãozinha básica que nós temos uma associação da linguagem não verbal com a linguagem verbal, né? Nesse caso, nós criamos a chamada linguagem mista, porque ela mistura as duas situações. Como nós falamos na aulinha passada, é importante nós prestarmos atenção que a linguagem não verbal, ela vai me passar uma perspectiva de contextualização, né? Então é muito importante a gente lembrar que textos de linguagem verbal e não verbal, esse "e", ele vai representar exatamente uma ideia aditiva, uma adição, um símbolo de mais. Então ela é uma linguagem verbal mais uma linguagem não verbal. Não é uma versus a outra. Eu não quero saber em qual das duas me apoiar. Eu tenho que utilizar exatamente as duas. Vamos para cá. Para a gente poder entender, ó, presta atenção aqui, vem comigo. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado, certo? O uso da imagem do calçado, aliada ao texto verbal, no caso, né? Tem o objetivo de, veja, aliada. Quando ele me diz aliada, ele está me dizendo que é uma mais a outra. E como eu falei para vocês na aulinha anterior, talvez seja muito mais interessante para nós prestarmos atenção na linguagem não verbal primeiro, porque ela vai me dar o contexto em que aquilo está inserido. E vamos entender essa linguagem não verbal aqui. O que é que a gente tem aqui na linguagem não verbal, né? Ele já está me falando. O uso da imagem do calçado. Então, o que é que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que prestar atenção, inicialmente, nesse processo aqui. O que é que esse calçado representa pra gente? Vamos lá. Ele é um calçado novo? Ele é um calçado antigo? Ele é um calçado que está em boas condições, em más condições? Ele apresenta uma homogeneidade? Não, né? Veja, ele é um calçado que está extremamente surrado, ele já foi um calçado que parece ser velho, né? Que parece ter sido bastante usado, né? Tá bem usado. Percebam, inclusive, que nesse primeiro aqui, nós temos uma fita, né? Não é nem um cadarço especificamente, é uma fita amarrando ele, o que demonstra já que aquilo ali está sendo feito, né? Não necessariamente com a proposta inicial dele. Como a gente fala, o famoso armengue, né? Os caras deram um armengo aqui para poder utilizar o calçado de fato, né? E aí, essa é a nossa linguagem não verbal, que no fundo também parece que esse calçado ele está exatamente em cima de uma lama, de um lamaçal, né? Inclusive por isso que ele está com essas cores aqui, sendo um calçado branco. Então a gente já percebe que não é um aspecto positivo. Ele está me passando uma ideia bastante problemática desse calçado. Veja só. E agora a gente vai para a linguagem verbal, né? Vamos calçar os sapatos dos refugiados. Se ele está me falando dos calçados dos refugiados, a gente já percebe que, de fato, esse aqui
vai representar o sapato dos refugiados. E o que é que ele quer me dizer quando ele fala vamos calçar os sapatos dos refugiados, né? Calce os sapatos dele. O que é que ele está querendo me dizer com isso? Ó, e dar os primeiros passos para entender a situação. Quando ele coloca vamos calçar os sapatos e dar o primeiro passo para entender a situação, de certa forma, ele está falando o quê? Quem calça esses sapatos, que teoricamente são extremamente desconfortáveis, né, são os refugiados. Para que a gente entenda a situação deles, o que é que a gente tem que fazer? Precisamos calçá-los, precisamos sentir na pele o que é que os refugiados estão sentindo, né? Então veja, nós estamos aliando, como ele me fala aqui, nós estamos aliando uma interpretação da imagem com a interpretação do texto escrito, certo? Com a linguagem verbal. Então, nesse caso, a gente consegue entender, basicamente, que ele está propondo que nós nos coloquemos no lugar dos refugiados. E aí vem uma dica muito interessante para vocês. É muito importante que você tente imaginar necessariamente qual é a sua resposta. E a partir disso, você compara com os itens. Qual desses itens aqui tem a ver com o que a gente acabou de falar? Aí vamos pensar. Letra A. O objetivo desse texto, dessa campanha, né, desse cartaz, é criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Ele está criticando a condição de vida desses refugiados? Não. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. Quem vê isso aqui, ó, pode imaginar sim que ele está querendo representar uma longa trajetória com o mesmo sapato. Mas aí seria apenas da linguagem verbal. Porque quando a gente pega, desculpa, a linguagem não verbal, só a imagem do tênis. Porque quando a gente chega na linguagem verbal, nós percebemos, de certa forma, que ele está falando para nós nos colocarmos no lugar do refugiado. E não necessariamente ver essa trajetória percorrida, né? Incentivar a campanha de doações para refugiados. Ele não está falando doe coisas, faça isso, dê aquilo. Ele está falando para nós calçarmos os sapatos deles, né? Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados, não necessariamente, porque ele está nos mandando colocar os sapatos. Então, simboliza a necessidade de adesão à causa. Calce os sapatos, sinta o que ele sente, tente se colocar no lugar dele, né? Tenha a adesão à causa deles e compreenda essa situação. Então, de fato, a nossa resposta aí vai ser a letra E, de energúmeno, beleza? Bom, seguindo a nossa linha, né, vamos para mais uma questãozinha que nós temos aqui no Enem 2014. Mais uma questão que vai aliar, né, a ideia da linguagem verbal à linguagem não verbal. Mas é importante a gente pensar que antes da imagem especificamente, é interessante que nós lemos o próprio enunciado. O enunciado diz assim, ó, considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, olha só. Então ele está me falando para eu aliar, né, para eu considerar tecnologia mais organização do trabalho. Então ele já está me dando um ponto aí para a gente entender. A representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a questãozinha muito próxima de humanas aí, para a gente entender e para a gente perceber também que a interpretação de textos mistos, né, ele não é necessariamente ou exclusivamente da nossa prova de linguagens. A gente vai encontrar muita interpretação de textos mistos na prova de humanas também. É importante que nós fiquemos atentos a esse ponto. Ó, então nesse caso aqui, a tecnologia e a organização do trabalho passam uma ideia de quê? Uma ideia pessimista em relação a quê? Vamos analisar essa imagem? Olha o que nós temos aqui nessa imagem. Num primeiro plano, certo? Que é a imagem mais próxima que nós temos aqui um rapaz. Veja, lembrem que eu falei para vocês que os nossos personagens, eles serão caricaturais. Eles precisam de elementos que confirmem aquela situação. Ele precisa de um elemento que vai deixar claro que esse cara daqui é um trabalhador, que é exatamente, olha, o chapeuzinho que ele está utilizando.
esse chapeuzinho está querendo me caracterizar que esse cara que está aqui, ele é um trabalhador, né? Ou era um trabalhador. Vamos analisar. Não há vagas. Se não há vagas e o tiozinho tá aqui, ó, engraxando o sapato de um robô, basicamente há uma inversão de valores aqui, né? Ou seja, o robô assumiu o lugar do tiozinho, né, do ser humano, que teoricamente estaria trabalhando aqui dentro, ó, nesse processo. Então, quando nós pensamos que num processo que nós temos da dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, o que é que acontece com o ser humano? O ser humano é deixado de fora. Ele é deixado de lado, né? Então, nessa perspectiva, nós temos uma ideia, basicamente, de que as máquinas irão, de certa forma, dominar toda a produção quando não há vagas para o ser humano, que tem que se contentar em engraxar o sapato das máquinas. Essa situação é uma relação pessimista em a quê, né? A ideia de progresso. Temos essa ideia de progresso, as máquinas trabalhando, nós vamos, né? A tecnologia, há um progresso? Há um progresso com as máquinas, né? Mas o que é que isso vai nos trazer? São bons frutos? Pode ser que sim, pode ser que não. Concentração de capital. Ele não está demonstrando riqueza aqui. Então a concentração de capital não entra nessa perspectiva. Noção de sustentabilidade. Ele também não fala nada em relação ao meio ambiente. Não tem nenhum aspecto relacionado ao meio ambiente. Organização de sindicatos, eu não percebo essa perspectiva de organização de sindicatos porque você não vê o aglomerado de pessoas lutando em prol de alguma coisa. E a obsolescência de equipamentos. Muito pelo contrário. Isso aqui está passando uma ideia basicamente de todo o trabalho sendo feito basicamente por robôs, né? O que não vai representar uma obsolescência, que é algo que ficou para trás, que ficou no tempo, que ficou no passado. Então, de fato, o que vai caracterizar isso aqui para a gente é um pessimismo à ideia de progresso. Porque quanto mais progresso a gente pensa, né, que a tecnologia vai nos trazer um progresso, no final das contas, a imagem que nós temos aqui é a tecnologia dominando o nosso ambiente de trabalho. Então, o progresso, nesse caso, ele tem um aspecto pessimista, ok? Deu para entender? Nesse caso, foi muito mais uma análise da linguagem não verbal do que necessariamente uma análise da linguagem verbal. Bom, vamos lá. Mais uma questãozinha da nossa prova do Enem. Mais uma questãozinha da nossa prova do Enem. Essa caiu, né? A última prova que nós fizemos foi exatamente essa daqui. Que nós temos uma imagem básica aí também. Agora, nesse caso, uma imagem, um texto misto, né? Com uma mensagem, uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Veja só. Enem 2020. Nessa campanha publicitária. Já vamos começar com nossa malemolência aqui, né? Com o nosso traquejo, com o nosso entendimento de saber que se ele está me falando que é uma campanha publicitária, a gente já tem que ter um jogo de cintura, já tem que ter uma maldadezinha aí de entender basicamente que ele quer me convencer, ele quer me persuadir, né, de alguma situação. Ele quer convencer, certo? De alguma situação. Então veja só, ele quer me vender uma ideia ou um produto, né? A imagem da família e, olha, se ele fala a imagem, ele está me falando de uma linguagem não verbal. E, ou seja, sinal de mais, o texto verbal, em outras palavras, ele está me falando o quê? A linguagem não verbal mais a linguagem verbal. Basicamente o que a gente está encontrando em todas essas questões, né? Unem-se, obviamente, se elas estão somando, elas se unem para reforçar a ideia de quê? Em outras palavras, o que é que ele está querendo me dizer aqui? Basicamente, qual é a ideia central que está sendo colocada nesta imagem daqui? E qual é a ideia que nós temos nessa imagem? Primeiro a gente analisa a imagem ou o texto. Primeiro a gente dá uma olhada na imagem. A gente entende o que é que aquela imagem está me passando. Então vamos lá. Nós temos, ó, se a gente faz uma lógica
de centralização da informação, a informação mais importante, geralmente, ela está centralizada. Então, centralizado aqui, nós temos o que teoricamente parece ser um casal, né? O que a gente vai imaginar que são, de certa forma, os pais, né? Os pais dessas crianças, desses adolescentes aí, ou até mesmo desses adultos, né? Mas vamos lá. Aí o que é que acontece? Nós temos essa centralização e nós temos aqui, ó, algumas pessoas que não são mais crianças. E ele faz questão de me dizer, ó, André, adotado aos 15 anos. Rodrigo, adotado aos 13 anos, né? Nós temos o, Sinomar, adotou aos 29, né? O Bruno, que ganhou novos irmãos quando ele tinha 3. A Débora, que adotou. Percebam, ó. O Sinomar adotou e a Débora adotou. Então, dentro daquela linha que nós estávamos visualizando, de fato, eles dois fazem o papel dos pais da família, né? Enquanto que o Francisco foi adotado aos 8 anos de idade. E o que mais que ele está me dizendo? Ó, a adoção. Para encontrar sua verdadeira família, não existe idade. Para encontrar a sua verdadeira família, não existe idade. Então vamos lá, vamos raciocinar. No que ele está focando aqui? Qual é o objetivo desse texto? Qual é a ideia que está sendo reforçada com essa linguagem verbal e não verbal? Letra A família que adota é mais feliz? É só essa perspectiva? Ou ele tem algum outro ponto em relação à adoção? Ele está me falando que qualquer idade, qualquer situação a família vai ser feliz? Não parece ser o que ele está querendo reforçar aqui, quando ele diz que não existe idade. Ele está chamando a atenção para essa idade. Então veja só, a adoção tardia é muito positiva. Esse é um ponto que a gente vai deixar aqui marcado. Basicamente por quê? Porque veja, aqui ele me fala adotado aos 8, adotado aos 13, adotado aos 15, são idades que naturalmente não temos uma visão tão próxima dessas adoções. Geralmente essas adoções ocorrem com crianças pequenas, com bebês ainda, né? Então vamos lá. Letra C. As famílias preferem adotar bebês, que foi exatamente o que eu acabei de falar, e é exatamente o que não encontramos aqui, né? A adoção de adolescente é mais simples. Veja que nesse caso, ele me fala de uma adoção um pouco mais tardia, né? Ele me fala de uma adoção sem idades, mas ele não está me falando que ela é mais simples. Ele só está me falando que não existe idade, mas ele não está me dizendo que nesse caso há uma facilidade, né? Não é isso que ele me passa. Na letra E, os filhos adotivos são companheiros dos pais. Não vemos isso aqui. Então, de fato, o que ele está me chamando a atenção é sobre uma adoção tardia. Ele está me falando que isso é muito interessante, é muito positivo. Então, de fato, nós teremos aqui a letra B de bola como a resposta correta dessa questão. Tranquilos? Mais uma vez a gente percebe uma perspectiva, primeiramente, de uma linguagem não verbal, para depois a gente ter uma linguagem verbal na nossa interpretação. Bom, mais uma questãozinha do Enem para a gente poder fazer a nossa interpretação aí, ó. Mais uma questão. Nesse caso daqui, nós temos uma tirinha. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Se na campanha publicitária nós temos uma perspectiva de a campanha me persuadir, tentar me convencer de alguma coisa, de um processo injuntivo, quando nós estamos falando da tirinha, eu também tenho que saber alguma característica da tirinha. Qual é a característica básica da tirinha que nós temos? Bom, a gente precisa pensar que a tirinha, ela cria uma situação que vai ser crítica a alguma coisa, né? Mas ao mesmo tempo cômica. Então ela vai ser uma mistura de crítica com cômica, ele passa uma ideia sarcástica pra gente. Na grande maioria das vezes, uma tirinha está me passando uma ideia sarcástica. Mas aí tem um porém. Esse sarcasmo, esse humor que ele é gerado, ele vai acontecer principalmente pelo que nós chamamos de quebra da expectativa. Então a grande característica da tirinha
é exatamente uma noção de quebra de expectativas, certo? Vamos aqui, ó. Nós temos aqui uma estrutura, né? Que temos a primeira tirinha, um casal conversando aqui. Não sabemos especificamente se é um casal, né? Mas aparenta ser um casal conversando, um garoto e uma garota, que de boca aberta a gente vê ela quem está falando. E ela fala assim, ó, amor. E aí, ó, só pela perspectiva da palavrinha amor, tá? Só pela perspectiva da palavra amor, nós percebemos que se trata de uma relação amorosa, obviamente, né? Se ela tá chamando o cara de amor, é porque provavelmente eles são namorados, são casados, enfim. Ó, acho que deveríamos nos curtir um pouco. Então veja, nosso relacionamento tem estado muito parado. Ela me lança uma situação, ela me lança um problema. E aí ela me fala assim, acho que deveríamos nos curtir um pouco. Então ela vai criando uma expectativa de que eles se curtam mais, né? E essa expectativa, ela é confirmada pelo cara quando ele fala, claro, né? Tipo, lógico, meu amor, que a gente vai fazer isso. É óbvio que a gente vai se curtir mais um pouco. E aí você tem uma construção ainda maior dessa expectativa. Que você vai imaginar que na próxima tirinha os dois vão estar fazendo coisas juntos, curtindo a vida adoidado, né, basicamente. Só que na realidade não é isso que acontece. O que acaba acontecendo é o garotão na frente do computador, que ele faz questão de me dizer que é uma rede social, com a foto da namorada, e que ele está indo lá dar um like nela. Ele está indo curtir ela no ambiente virtual. Então há uma quebra da expectativa, porque a expectativa seria que os dois curtissem juntos e não que o garoto fosse na rede social e curtisse a garota sozinho. Então veja só, há uma tirinha que constrói uma expectativa e no último quadrinho ele quebra essa expectativa. Vamos para o texto, ou vamos para a questão. Na tirinha, o leitor é conduzido a refletir sobre relacionamentos afetivos. A articulação dos recursos verbais e não verbais tem o objetivo de... Por que ele está me falando dessa articulação? Porque você só vai conseguir entender de fato a quebra da expectativa se você entender o que é essa imagem aqui. O que é que ela está sendo representada efetivamente. E qual é o objetivo que ela tem aqui ao passar esses pontos para mim? Letra A. Criticar a superficialidade em que as relações amorosas são expostas nas redes sociais. Ele está me falando, sim, de uma situação de exposição em rede social, porque ele está vindo curtir a garota na rede social. Mas vamos lá, vamos deixar esse aqui com um ponto, né? Negar antigos conceitos ou experiências afetivas ligadas à vida amorosa de adolescentes. Como é que ele vai negar essas coisas? Como é que ele está negando isso? Eu não vejo esse conceitos ou experiências afetivas. Ele não está negando isso, de certa forma, né? Enfatizar a importância de incorporar novas experiências na vida amorosa dos adolescentes. Hã? Novas experiências? Essa nova experiência seria curtir a foto da sua namorada? Não sei se isso é uma nova experiência de fato, né? Importância, né? Enfim. Valorizar as manifestações nas redes sociais como medida de sucesso. Meu, você que tem uma namorada, você que tem um namorado, se você falasse pra ele que vocês precisavam se curtir mais e o cara fosse curtir a sua foto ou a garota fosse curtir a sua foto na internet, você acha que isso ia ser uma medida de sucesso? Eu acho que não, né? Eu acho que seria uma bola fora do seu casal aí. Associar a popularidade de uma mensagem nas redes sociais à profundidade de uma relação amorosa, isso aqui é exatamente o contrário, né? Nós estamos falando exatamente do nosso querido Bauman. Nós estamos falando da superficialidade em que as pessoas acabam demonstrando essa relação. O curtir para eles seria de forma mais profunda. Eles juntos, fazendo coisas juntas, fazendo, né? Criando momentos, situações. Mas não. O garoto achou que curtir era só ir lá na internet, né? Superficialmente, sem fazer nada demais, e só dar um like e pronto. Então, na realidade, isso está demonstrando sim a superficialidade dessas relações. Então, de fato, é essa a grande crítica que nós temos aqui nessa questãozinha. Bom, para finalizar, de fato,
eu trouxe aqui mais uma questãozinha da área de humanas para a gente perceber como ela também pode ser aplicada na nossa interpretação. Veja só, é uma questão que caiu na prova de humanas, né? Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de... Olha só, ele já está me falando aqui basicamente que isso é uma cartilha escolar, né? Olha, uma cartilha escolar. Vamos para gêneros textuais. O que é uma cartilha escolar? A cartilha escolar tem qual objetivo? O que é que ela propõe? A cartilha escolar propõe, né, ensinar alguma coisa, demonstrar alguma coisa para as crianças, né, convencê-las de alguma coisa. Enfim, aí ele me diz o seguinte, vamos analisar essa imagem aqui. Nós temos uma imagem de o nosso querido Getúlio Vargas, né, do Estado Novo, e duas crianças, olha a carinha delas, ó, segurando a bandeira brasileira. O que é que ele está querendo demonstrar? Ele sorrindo, todo sorridente, né, acariciando a garota, não no sentido pejorativo, obviamente, acariciando, fazendo carinho, tentando ser simpático, né, agradável com a criança. E o garotinho aqui também, com um sorrisinho no rosto, levantando a bandeira brasileira, outra criancinha aqui atrás. Então nós percebemos que ele está tentando passar uma perspectiva mais agradável para as crianças, né? Um adulto querendo ser legal com as crianças, basicamente. E esse tem um intuito de quê? E nós temos um texto ainda. O texto me diz assim, ó, crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trazeis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói, e amando o Brasil, força somente conduzireis aos mais altos destinos das nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados a cada coração brasileiro. Olha que bonito, né? Que coisa assim, né? E qual é o intuito disso aqui? Ele quer destacar a sabedoria inata do líder governamental. Sabedoria inata? Não, ele não está nem exaltando o líder governamental aqui, né? No texto, pelo menos, não fica isso claro pra gente. Atender a necessidade familiar de obediência infantil não é necessariamente isso. Ele não está ali, ó, né, fazendo com que as crianças sejam obedientes. Ele não está tentando fazer aquilo de uma maneira forçada. Ele está tentando ser agradável, ser carismático, né? Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Nós não temos uma noção se isso é uma atitude solidária, nós não temos uma perspectiva de desenvolvimento consistente, então na realidade está tudo errado nesse item. Conquistar a aprovação política por meio de apelo carismático. Opa, olha aqui, ó. Ele está tentando mostrar para as pessoas que ele tem uma relação carismática com as crianças, né? Agradável com as crianças. Então isso aqui pode ser um ponto fundamental. Estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Quais são os exercícios intelectuais que temos aqui? Nós não estamos vendo uma promoção desse meio acadêmico. De fato, o que nós estamos vendo aqui é uma perspectiva carismática, né? É um carisma tentando agradar, tentando chegar próximo dessas criancinhas. Então, a perspectiva da linguagem verbal mais a linguagem não verbal. Bom, queridos, fizemos aqui 5 questõezinhas do Enem, mostrando para vocês como fazer essa interpretação, como alinhar a linguagem não verbal à linguagem verbal e ter essa percepção de contexto, de texto, enfim, de toda a mensagem. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e no mais deixo aqui o meu abraço e até a próxima.